Salve, salve, meus amigos! Vamos dar início agora ao estudo propriamente do conteúdo do direito constitucional e eu quero começar com vocês com um dos principais temas presentes em concursos para a polícia como um todo, seja delegado, seja escrivão, seja agente, seja perito, que é exatamente o estudo do artigo 144, tá? Se você não me conhece, né, eu quero deixar aqui agora os meus contatos. Eu sou o professor Bruno Zanotti, né? Instagram, btzanotti, e-mail, btzanotti@gmail.com. Dá uma olhada no meu Instagram, tem muito conteúdo para você lá, tá? Conteúdo bem bacana, sempre posto novidades de direito. Meu e-mail pode utilizar para entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, responderei com o maior prazer, tá bom? E eu quero começar com vocês propriamente agora o estudo do artigo 144 da Constituição Federal. Professor, como o artigo 44 é um tema tão simples, né? É um tema tão simples, eu nem sei se eu tenho muita coisa para ver sobre isso, meus amigos. É o seguinte, o artigo 144 ele é um tema central. Só que a gente tem que saber não só a literalidade do artigo 144, mas também a jurisprudência. Artigo 144, ele tem mais de 90% de chance de cair em concursos para a polícia. Eu diria que 95, quase 100%. Então, esse tema você tem que saber, beleza? Não somente a literalidade, repito, mas também a jurisprudência. Eu vou esgotar com vocês nesse vídeo todas as jurisprudências que já caíram ou que podem cair relativa à segurança pública, tá? Mas antes de entrarmos propriamente no tema relativo à jurisprudência, eu quero com vocês verificar como que esse tema geralmente é cobrado quando nós trabalhamos a literalidade do artigo 44. E peguei 4 dispositivos do artigo 44, os parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º para nós trabalharmos aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Artigo 144, parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções da Polícia Judiciária em apuração de infrações penais, exceto as militares. Pessoal, se vocês pegarem provas que geralmente pedem a literalidade dos dispositivos constitucionais, as mudanças elas são muito pequenas, muito pequenas. Então vocês têm que ficar ligados para vocês não perderem pontos que vocês deveriam acertar no dia da prova. Vamos lá ver como que geralmente esse tema foi pedido quando trabalhamos literalidade da Constituição Federal. No artigo 144, o ponto mais comum, meus amigos, ele diz respeito exatamente à retirada da parte final, exceto as militares. Então vai aparecer lá na sua prova exatamente essa assertiva. As polícias civis, dirigidas por legais de polícia de carreira, incumbem, ressalvadas a competência da União, as funções da Polícia Judiciária e de infrações penais, exceto as militares. Eles vão tirar essa parte final. Ou ainda, em um cenário muito similar, o que eles vão fazer? Eles vão deixar, exceto as militares, mas vão tirar um outro tópico. Qual tópico que eu estou falando? Ressalvada a competência da União. Então eles vão brincando com as palavras. E é com isso que os senhores devem ficar atentos. Porque pequenos trechos que são retirados ou alterados. Um tópico muito comum também é de respeito ao parágrafo 5º. A literalidade está aí na sua tela. As polícias militares, cabe à polícia ostensiva é a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Observem que muitas vezes os concursos eles trocam a atribuição da PC pela atribuição da polícia militar e vice-versa. Isso é muito comum de acontecer e vocês devem ficar ligados para não cometer esse equívoco. O parágrafo 6º, ele trata das 3 polícias. Ele trata da polícia militar, do corpo de bombeiros da PM e da polícia civil. As polícias militares, corpo de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, atenção para essa terminologia aqui.
ele é força auxiliar e reserva do Exército. Subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores. Eles não é o secretário de Segurança Pública, não é o presidente da República, dos estados, do DF e dos territórios, meus amigos. Então cuidado com a literalidade, que é isso que geralmente cobra. Eles brincam com as palavras e tornam a assertiva equivocada. Beleza? E o parágrafo 7º, eu já vi várias vezes colocarem o parágrafo 7º, exatamente a literalidade, e brincar com a parte final. Garantir não só eficiência, mas várias outras coisas além da eficiência das atividades. Faz transparecer que está certo, mas está errado. Por que estará errado? Porque na sua prova vai estar de acordo com a Constituição Federal, e de acordo com a Constituição Federal diz respeito somente a garantir o quê? A eficiência das suas atividades. Entendeu, meus amigos? Então, esse é um tema que vocês devem ficar ligados, muito ligados, beleza? Então, estudem essa literalidade. Sabe aquele dispositivo da Constituição que tem que ser o dispositivo de cabeceira? Acordou de manhã, memorizou, leu, e você tem que levar para sua prova. Mas o que eu vim aqui, ele vai além disso. Eu não vim somente para dar essa dica da literalidade. E eu me comprometi a falar com vocês todos os julgados que podem cair sobre o tema de segurança pública, que eu falei com você, porque 144 e todos os julgados relativos ao 144 diz respeito a 95% de chance de cair uma questão na sua prova. Então vou matar nesse vídeo, provavelmente, uma das questões da sua prova, beleza? Vamos lá então, vamos comigo e vamos dar sequência agora sobre os pontos de destaques sobre segurança pública. O primeiro ponto, ele diz respeito à questão do artigo 144 ser um rol taxativo. Pessoal, agora aí na sua tela, né, diz respeito a ser um rol taxativo. Vamos entender o seguinte, meus amigos. Vamos entender um detalhe importante. O artigo 144 da Constituição Federal, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele é rol taxativo, ou seja, os Estados membros da Federação não podem prever outros órgãos de segurança pública, outros órgãos na estrutura da segurança pública. Ou seja, uma Constituição, por exemplo, do Estado do Espírito Santo, não pode de maneira alguma prever como um órgão de segurança pública a perícia. A perícia ela não pode se destacar como um órgão de segurança pública. O STF já decidiu isso. O Detran ele não pode ser visto como um órgão de segurança pública. Entendeu? Esses temas, meus amigos, eles foram trabalhados, só para citar algumas, né? A DI, se vocês tiverem curiosidade de verificar, né? A DI 1182. Essa DI 1182, inclusive, ela diz respeito ao Detran. Teve uma Constituição do Estado que previu como rol taxativo, como órgão de segurança pública, o Detran, violando a normatização no âmbito federal sobre quais seriam esses órgãos. O que a Constituição federal determina como órgão de segurança pública, todas as constituições do país devem seguir. Então, Detran. O outro exemplo que eu tenho para vocês aqui é a questão da perícia, que foi objeto da ADI 2827. A STF declarou inconstitucional a perícia como órgão de segurança pública. Tá? Então, nós temos aí que somente os órgãos do artigo 144 da Constituição Federal podem estar. Quando eu falo 144, não é nem 144 parágrafos, é 144 caput, está ali no caput escrito. São órgãos da segurança pública. São somente esses daí. Deem uma lida, portanto, no caput do artigo 144. Como nós veremos em seguida, mais abaixo, né? Guarda Municipal não é, de maneira alguma, órgão de segurança pública. O STF também já decidiu isso. Seguindo, então, sobre o tema, nós temos um tema bem bacana. Servidores participantes da segurança pública possuem ou não possuem direito de greve, né? O STF já veio há alguns anos decidindo sobre isso, e esse é um tema atualmente bem pacífico, tá? E o STF já decidiu que órgãos vinculados à segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Nenhum desses órgãos de segurança tem direito
a greve. Beleza, meus amigos? Muito cuidado com esse detalhe. Se vocês quiserem se vocês quiserem dar uma aprofundada no estudo do tema, eu sugiro a leitura todos esses julgados vocês encontram no site do Supremo Tribunal Federal, né? Só citar lá, ir lá no site, tópico jurisprudência e colocar buscar jurisprudência. E também para eventual recurso, eu gosto de eventual questão da sua prova, que seja diferente do que eu falar com vocês, eu estou colocando aqui o julgado para eventual recurso, para tentar anular ou mesmo modificar o gabarito da banca. Então, no agravo regimental 654432, o tema foi trabalhado. E por que o STF tomou essa decisão? Ele afirmou que segurança pública, os órgãos de segurança pública, eles têm por finalidade garantir a normalidade democrática. Fechado, pessoal? Normalidade democrática. Então, muito cuidado sobre esses pontos, né? Que são essenciais e serão diferenciais na sua prova. Vamos seguir, então. Leis estaduais que versem sobre temas de segurança pública constituem questão de iniciativa privativa do governador do estado? Ou seja, é possível uma emenda constitucional, por exemplo, tratando sobre segurança pública? Ou ainda assim, emendas à Constituição do Estado também dizem respeito à iniciativa privativa do governador do estado? Seja, meus amigos, leis estaduais, seja emendas constitucionais, o cenário aqui é exatamente o mesmo, tá? Constituem matérias privativas, matérias de iniciativa privativa do governador do estado, ou seja, a Assembleia Legislativa do Estado não pode, de iniciativa própria, ter uma lei estadual sobre o tema. Isso foi objeto da ADI 2819. Um tema vinculado a esse diz respeito à iniciativa de emenda parlamentar. Emenda parlamentar, deixa eu voltar aqui que ela avançou. Imagine, pessoal, imagine o seguinte cenário. O governador do estado, ele exerce a sua prerrogativa de deflagração do processo legislativo de uma lei relativa, por exemplo, à Polícia Civil. Isso vai para a Assembleia Legislativa. Durante o trâmite no âmbito da Assembleia Legislativa, é possível ou não é possível que a Assembleia, que os deputados apresentem emenda a esse projeto? A Assembleia, por óbvio, não pode iniciar o projeto, mas será que ela pode fazer alteração no projeto de iniciativa do governador? O governador mandou o projeto para a Assembleia e a Assembleia pode ou não pode fazer alterações nesse projeto. É isso que nós estamos trabalhando aqui. E o STF já se pronunciou sobre o tema e o STF falou que é possível, emendas parlamentares nesse projeto. Isso foi decidido, né, já tem uma jurisprudência sobre o tema, mas isso teve um julgado recente de 2018 sobre o tema na ADI 3628, só que desde que preenchido dois requisitos. É possível um parlamentar alterar um projeto de iniciativa do governador sobre segurança? Sim, desde que preenchido dois requisitos. Primeiro requisito, deve haver a chamada pertinência temática. Ou seja, as alterações provocadas pela Assembleia Legislativa ao projeto devem ter relação com o projeto. A Assembleia não pode, um projeto de iniciativa do governador sobre segurança pública, querer fazer uma emenda sobre direito tributário, sobre outro tema qualquer. Isso não é possível. E outra coisa, as alterações não podem acarretar, não podem gerar aumento de despesa. Aumento de despesa. Tranquilo, pessoal? Então, as emendas devem ter pertinência temática e não podem gerar aumento de despesa. Muito cuidado com esses detalhes. Esses eram os pontos sobre segurança pública em geral. Eu quero trabalhar agora com vocês
né, pontos sobre, ainda dentro da segurança pública, mas sobre Polícia Civil ou Polícia Federal. E o primeiro tópico, ele diz respeito à questão da chefia da Polícia Federal. Chefia da Polícia Federal deve ser ocupada por delegado de polícia? Pessoal, vamos ficar atentos para o seguinte detalhe: não confunda a Polícia Federal com Polícia Civil. Essa é mais uma informação a título de curiosidade, no sentido de que a Constituição Federal, ela atribui somente a chefia da Polícia Civil aos delegados de carreira. Ele não faz igual atribuição para a Polícia Federal. Então, se na sua prova cair que a Polícia Federal deve ser exercida por delegado de carreira, por determinação constitucional, isso é falso. Essa situação ela foi remediada, né, posteriormente no ano de 2014 por meio de uma medida provisória, a Lei 9266, que inseriu o artigo 2B, né, nessa lei. Então, hoje, não por determinação constitucional, isso pode cair na sua prova, mas por determinação legal, a chefia deve ser ocupada por delegado de polícia, com base em lei. O artigo 2º-B da Lei 9266 de 96. Beleza? Seguindo, Constituição Estadual pode prever que a chefia da Polícia Civil seja ocupada por delegado de polícia no estágio mais alto da carreira? Essa é uma peculiaridade ainda mais relevante para, por exemplo, o próprio Estado do Espírito Santo. A Constituição do Estado do Espírito Santo, ela determina que a chefia da instituição seja ocupada por delegado no mais alto estágio funcional. Observe o seguinte: a Constituição Federal não traz essa previsão. A Constituição Federal fala somente o quê? Que deve ser ocupada por delegado de carreira. Beleza? A Constituição do Estado traz um requisito a mais. E o questionamento é exatamente esse. A Constituição do Estado pode prever esse requisito a mais? E o STF já se pronunciou sobre o tema, como eu estou falando com vocês, questão jurisprudencial. E o STF afirmou categoricamente que não. Ou seja, esse requisito a mais previsto, por exemplo, na Constituição do Estado do Espírito Santo, ele é inconstitucional. Se cair nessa prova de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a resposta é uma. Se cair na sua prova de acordo com a Constituição Estadual, a resposta é outra. Beleza, pessoal? E o STF decidiu isso daí. Anotem aí com o número do julgado, ADI 3077. ADI 3077, julgado precedente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, resumindo a ópera, pela Constituição Federal, né, qualquer delegado de polícia, estando ou não no último nível da carreira, pode chefiar a instituição, porque essa normativa decorre da Constituição Federal. Só que se tiver alguma Constituição Estadual regulamentando o tema de forma distinta, essa disposição é inconstitucional. Só que enquanto essa disposição do Estado, por exemplo, do Espírito Santo, não for declarada inconstitucional, para todos os fins ela é válida. Exatamente por isso que, se cair na sua prova, de acordo com a Constituição do Estado do Espírito Santo, é possível que a chefia da Polícia Civil seja ocupada por delegado no estágio mais alto da carreira, você vai colocar que sim. Se cair de acordo com o STF, você vai colocar que não. Beleza? Muito cuidado com essa distinção, pessoal. Seguindo então no estudo sobre o tema, é possível equiparação remuneratória dos delegados da PC a outras carreiras estaduais via emenda à Constituição Estadual? Essa é uma questão bem simples, né? E que o STF já decidiu que não é possível equiparação remuneratória. Quando eu falo aqui equiparação remuneratória, é simplesmente afirmar que o delegado receberá igual procurador do Estado. Isso não pode. O que uma lei pode fazer é colocar o delegado vai receber X, e esse X é igual ao X do procurador do Estado. Isso pode. O que não pode é falar que delegado vai receber igual procurador. Entenda o que significa essa equiparação remuneratória. Beleza? Seguindo então, só para vocês anotarem, isso foi decidido no julgado, deixa eu pegar aqui para os senhores, na
ADI 145. Tem julgado, inclusive, de 2018 sobre o tema. Seguindo, então, é possível a criação de foro por prerrogativa aos delegados da Polícia Civil pela Constituição Estadual? Né? Vamos entender aqui. O foro por prerrogativa concede a possibilidade do delegado ser julgado, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça caso cometa um crime. Várias constituições do Estado concedem foro por prerrogativa, por exemplo, a defensor público, a delegado do Estado do Espírito Santo, via Constituição Estadual. Né? Isso acontece. E o STF já falou que não é possível criar para essas carreiras o foro por prerrogativa, né? E que isso deve ser regulado primeiramente no âmbito da Constituição Federal e aí ser estendido às Constituições estaduais. Beleza, meus amigos? Esse tema foi decidido, vamos anotar, esse tema foi decidido na ADI 5103. ADI 5103. Então aqui a resposta é não. Seguindo sobre o estudo do tema, e esse é um tema que pode cair até em processo penal. Qual o fundamento constitucional do poder de condução coercitiva dos delegados de polícia? O STF já se pronunciou sobre isso, o STJ também. Vou deixar aqui para vocês o julgado do STJ, que é o RHC 25475, e que é exatamente o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Esse é o fundamento constitucional para a condução coercitiva dos delegados de polícia, beleza? Vamos seguir então aqui sobre o tema. Se é ou não é possível investigações conjuntas entre PC e Polícia Federal? Pessoal, prestem atenção. Cada vez mais está sendo comum a existência de operações conjuntas envolvendo Polícia Civil, Polícia Federal. Isso tem sido cada vez questionado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Essas operações são ou não são constitucionais? O questionamento acontece por quê? A Constituição ela delimita no artigo 144 quais são as atribuições da Polícia Federal. E por exclusão, o que não for da PF é da PC. Então nós temos uma distinção de atribuições no âmbito da PF. Então tem surgido esses questionamentos. PF pode trabalhar junto com a PC? Ou ainda, Polícia Federal pode investigar a atribuição da PC e PC pode investigar aquilo que é a atribuição da PF? Esse é o tema que nós estamos discutindo aqui. Primeiro tópico, ele diz respeito aos termos de cooperação. Os termos de cooperação ele está previsto na Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, né? E o STF já afirmou categoricamente que eles são constitucionais, porque ele se fundamenta em um modelo de federalismo cooperativo. Ou seja, os entes da federação cooperando entre si, um no âmbito da União, um no âmbito do Estado. Isso é perfeitamente possível. Isso foi decidido pelo STF no RHC 116000. Então vamos ficar ligados com esse detalhe, beleza? Seguindo então, e se não houver um termo de cooperação? Se não for, ou simplesmente for decidido por exemplo, membros da PF, membros da PC vão trabalhar juntos, sem uma formalização. Ainda assim é possível a investigação conjunta? Sim. E isso é trabalhado nesse mesmo julgado. Por quê? Porque nós não temos competência, nós temos meras atribuições. Então não há que se falar aqui em inconstitucionalidade, tá? E vamos um pouco mais além ainda. Uma polícia pode investigar a atribuição de outra polícia? PC pode investigar a atribuição que é da Polícia Federal, por exemplo? O STF já se pronunciou sobre o tema, né? Isso consta de vários julgados, inclusive um que eu acho bem interessante do STJ, que é o RHC 511 de 2014 julgado bem interessante. Então, PC pode investigar a atribuição de PF, PF pode investigar a atribuição de PC. Tá bom, pessoal? Finalizamos esses principais detalhes no que diz respeito à segurança pública e agora a relação entre PC e PF. Mas nós temos ainda um tópico bem interessante para trabalharmos. E a relação entre Polícia Militar e Polícia Civil. Uma relação sempre muito delicada em vários estados da Federação. Como tem o Supremo Tribunal Federal, como tem o STJ decidido sobre o tema. Vamos lá, meus amigos.
Pontos de destaque sobre a relação entre PC e PM. Primeiro questionamento é possível atribuir por lei estadual a chefia de uma investigação por pessoas que não fazem parte da carreira de delegado de polícia? Isso foi muito comum em vários estados, né? Principalmente no norte do estado, quando vários oficiais da PM ocupavam a chefia da investigação, a presidência da investigação do inquérito policial, né? E o STF se pronunciou, tem inúmeros julgados sobre o tema, não é possível, tá? Tudo seria inconstitucional. Isso foi objeto, por exemplo, da ADI 2427, beleza? Aprofundando um pouco dos estudos do tema. E se a finalidade, como aconteceu com algumas leis, as leis deixam bem claro, nós estamos buscando a integração das polícias. Então, a chefia de algumas investigações específicas vão ficar a cargo do oficial da polícia militar, que inclusive vai presidir um inquérito policial, né? O STF também já se pronunciou sobre o tema e falou que não é possível. Isso foi objeto da ADI 1854. Outro questionamento e se não houver na localidade delegado de polícia? Imagine, em vários interiores nós não temos delegado, isso é muito comum em vários lugares do Brasil, em Espírito Santo também, estado do qual eu faço parte. E se eu não tenho delegado na localidade, como que vai ficar? Eu vou deixar todas as investigações paradas? O STF pronunciou sobre isso. A investigação ficará parada. Se não houver na localidade delegado para assumir a função, o oficial da PM não poderá chefiar essa investigação. Sim, ficará tudo parado. ADI 3614. Desculpa, ADI 3641. Que faça concurso, mas que não se usurpe funções. Beleza? Seguindo. A polícia militar, em qualquer hipótese, em alguma hipótese, pode presidir inquérito policial. O STF também já se pronunciou sobre os temas e falou que não há qualquer hipótese em que a polícia militar possa presidir um inquérito policial. Isso é atribuição privativa, o termo é esse, meus amigos, atribuição privativa do delegado de polícia. Então esse é um tema bem pacificado. Avançando um pouco, Polícia Civil pode fazer policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, né? Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Em julgado bem antigo, o STF já se pronunciou na ADI 3441 e afirmou categoricamente que não. Isso é atribuição da Polícia Militar. Ainda sobre esse tema, norma da Constituição Estadual pode estabelecer isonomia de vencimentos entre Polícia Militar e Polícia Civil? A resposta aqui também ela é negativa. Muito cuidado com esse detalhe, beleza? Isso consta da ADI 3777. Não é preciso isonomia entre nenhuma carreira, muito menos entre PM e PC. Tranquilo? Seguindo no tema, e nós chegamos em algo mais delicado, vamos dizer assim. Polícia Militar pode investigar? Vamos entender o seguinte, meus amigos. Já deixamos claro que a Polícia Militar não pode presidir inquérito policial, ela não pode instaurar um inquérito policial, que é regulamentado pelo CPP, e dirigir investigações nesse sentido. Não confunda esse cenário com o cenário que em 2018, até agora, ao final de 2018, bem recente, o tema voltou à tona. O STJ, um ponto bem específico sobre o tema, que eu vou falar com vocês. O STF não tem posição sobre o tema ainda, mas o STJ já tem 2 a 3 julgados sobre o que eu vou falar com vocês. O STJ tem precedente no sentido que a Polícia Militar pode cumprir busca e apreensão e pode efetuar efetivamente atos de investigação. Tá bom? Vamos deixar esse ponto bem claro aqui nos estudos dos senhores. Deixa eu pegar aqui os julgados, para isso aqui ficar bem sedimentado na cabeça de vocês. Eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso, né, mais ou menos um mês atrás. E os julgados que eu quero citar do STJ, como eu falei, o STF não tem posicionamento sobre o assunto. O STF tem, que é o AG, RG, no RESP,
1672330 e o RHC 67384, ambos de 2018. Pessoal, o STJ já está consolidando uma jurisprudência concedendo poderes investigativos, inclusive com cumprimento de mandados de busca e apreensão, com pedidos de busca e apreensão pela Polícia Militar, tá? É algo que pode, inclusive, ser muito presente em temas de concurso público na área de segurança pública, beleza? Vamos ficar atentos para esse detalhe, então, para você não errar isso no dia da sua prova. Vamos seguir, então, né, sobre o tema. E uma questão final. Guarda Municipal é órgão de segurança pública? Observem o seguinte sobre o tema, né? Falei com vocês que o artigo 44 é rol taxativo. E realmente é. O STF somente considera aqueles que estão no caput do artigo 144. A Guarda Municipal, que está ali abaixo, nos parágrafos, para todos os fins, não é considerado órgão de segurança pública. O STF, inclusive, teve jurisprudência nesse sentido em 2018. Então, vamos tomar muito cuidado com esse detalhe, beleza? Vamos anotar aí, então, para vocês não esquecerem. Guarda Municipal é órgão de segurança pública? Não. Isso decorre tanto da Constituição como do STF, julgados do mandado de injunção 6770. Meus amigos, eu fecho assim com vocês nesse ponto. Tudo o que pode cair do artigo 144 eu usarei com vocês. Se vocês souberem o que eu falei com vocês nesses aproximadamente 35 a 40 minutos, se cair 144 e o artigo 144 e julgado sobre o tema, vocês têm que acertar. Vocês não podem se dar o luxo de errar esse tema, beleza? Então vamos lá, vamos comigo, vamos juntos que ainda temos muita coisa para trabalharmos. Um grande abraço, te vejo no próximo bloco.